Bom, é o seguinte, na terça-feira eu comecei a fazer um curso com uma turma, é um curso que fala de coisas da Índia antiga, é um curso muito bonito, ele já está na 31ª etapa, chama-se Om Sattva, e é praticamente a mesma turma que vem fazendo o curso desde o ano de 97. Há 7 anos a turma vem aprofundando, a cada trimestre eu faço uma fase mais aprofundada desse curso, onde eu explico diversos aspectos dos mantras, do sânscrito, do hinduísmo e das práticas ancestrais do povo hindu, dos rishis, os grandes sábios da Índia. Então, na terça-feira, que era o primeiro dia do curso, eu estou em casa de tarde, a aula já preparada, bem tranquilo, mas com uma certa sensação assim de que algo iria ocorrer assim além do normal. E aí eu almocei, normalmente estava com o computador ligado, trabalhando um pouquinho nas coisas lá do site do IPPB, e aí eu almocei normal, fui ao banheiro, escovei os dentes, e aí lavei o rosto. Por instantes, quando eu fechei os olhos para lavar o rosto, deu um flash de clarividência dentro do meu chakra frontal na minha testa, e eu comecei a ver um espírito desencarnado, obsessor, ou seja, um assediador, um espírito desses que pratica as obsessões maldosamente, ocultamente sobre pessoas. Eu percebia ele em outro ambiente, ou seja, ele não estava na minha casa, ele estava num outro ambiente, e aí eu fechei os olhos, então levantei, eu estava agachado na pia lavando o rosto, então fiquei em pé totalmente, mantive os olhos fechados e pulsei luz branca na testa, para clarear mais aquela visão que eu estava tendo, e então eu vi esse espírito à distância, e ele então de lá também me via. E aí nós conseguimos entabular uma conversação telepática. Eu e ele, praticamente uma entrevista, Evaldo, com um espírito obsessor. E aí, você está curioso, o que ele falou então? É isso que eu quero contar para vocês. Aliás, acho que eu vou deixar para outro programa. Ele está ali, não, é agora. É o seguinte, eu conversei com ele então, telepaticamente, dava para perceber que ele estava num ambiente dentro de um campo de luz, quer dizer, ele estava isolado, dentro de um ambiente contido energeticamente por amparadores que eu não percebia naturalmente, porque estavam num plano mais sutil. Ao mesmo tempo, eu sabia por intuição que haviam consciências mais evoluídas espiritualmente que estavam fazendo aquela ligação entre eu e ele, justamente para que eu conversasse com ele mentalmente, para depois contar para as pessoas, né, quais são os aspectos dos obsessores, os mecanismos das obsessões, narrar aquilo que ele me falasse ali e depois contar aqui na rádio, escrever um texto contando. Isso então torna-se útil para todos os estudantes da área espiritual em geral, notadamente para aqueles que trabalham com desobsessão, os médios que tanto bem fazem para o mundo nas sessões de desobsessão do espiritismo, da Umbanda também, as sessões de descarrego que são feitas, as sessões de mentalização positiva feitas dentro do ocultismo, com a formação de egrégoras fantásticas que também desobsidiam muita gente secretamente sem que ninguém veja, as desobsessões feitas pelo hinduísmo, aí com os mantras, a concentração, o samadhi, a expansão da consciência de um yogi, é capaz de destruir formas mentais pesadas. E ninguém no mundo percebe isso, que há diversas maneiras de fazer uma desobsessão, até aquela silenciosa, quietinha em casa, onde a pessoa emana energia silenciosamente para o mundo, ou faz uma prece, aquela prece se propaga e ajuda pessoas à distância. Então, isso que eu vou contar tem como objetivo esse esclarecimento, né, para as pessoas que trabalham também nessa área. Então, ali, mentalmente ligado com ele, eu perguntei para ele assim, escuta, detalhe, como é que o cara estava? Ele aparentava ser branco, tipo alemão, careca, embora ele tivesse com um chapéu preto, o Evaldo, né, eu percebia que ele era careca. E ele estava com um sobretudo preto, botas pretas, como roupa de inverno, o sobretudo levantado, a gola. Então ele foi e tirou o chapéu e vi que ele era careca, totalmente careca. Ele parecia um skinhead, aqueles alemães aí desencarnados que cultuam ainda a coisa nazista, tentam renovar, infelizmente, né? E ele de sobretudo, mas não dava para ver o rosto dele direito, porque a gola estava levantada. Então mentalmente eu perguntei, escuta, você está aí dentro de um campo de força, você está sendo tratado de alguma maneira, tem espíritos bacanas que estão te mantendo nesse campo, eles vão te ajudar. Né? Que bom que você está sendo ajudado. Aí ele ergueu o rosto assim, baixou a gola do sobretudo, o rosto dele estava cheio de bolhas inflamadas, como se ele tivesse um imenso herpes
estourado no rosto inteiro, ou como se ele tivesse sofrido uma queimadura e a pele tivesse cheia de bolhas inflamadas, Evaldo. E aí ele olhou para mim assim, aquele olhar frio, sabe, aquele obsessor cruel, bem consciente do que está fazendo. Ele não é um doente extrafísico que não sabe que morreu, ele sabe que está desencarnado e pratica a maldade porque quer. E aí aquele olhar frio, ele olhou para mim e falou assim: quem é você para me questionar? Eu falei assim: olha, eu estou te percebendo aqui à distância e eu sinto que nós estamos ligados para um papo, então por isso eu estou perguntando. Mas fica tranquilo que esses mentores espirituais vão te ajudar. Aí ele falou para mim assim: mentores? Mentores são apenas homens e mulheres desencarnados. São pessoas normais que vocês aí na Terra deificaram, mitificaram. O que eu vou querer com homens e mulheres iguais a mim? Eu também sou mentor se eu quiser, mas eu prefiro ser o que eu sou, um assediador, um obsessor. Eu falei assim: escuta, cara, então já que você não confia nos mentores, que tal você então pensar em Deus? Ele falou assim: Deus é muito ocupado, deve estar construindo galáxias agora, vai prestar atenção num cara igual eu, num planetinha pequenininho desse, no meio da Via Láctea? Deus tem mais o que fazer, não vai lidar com um ser humano igual eu e você. Olha só, Evaldo, a cabeça do cara. Aí eu falei com ele: já que você não quer Deus, nem os mentores, que tal os mestres espirituais? Buda, Jesus, ele... Mestres? Não existem mestres, rapaz. Existem seres humanos que reencarnaram e que vocês mitificaram, fizeram religião em cima deles. Para que eu vou pegar um desses? Eu não gosto de religião, não gosto de misticismo. Sai para lá com essa conversa. Aí eu percebi que ele era arrogante, quer dizer, um daqueles obsessores que não estava aberto para uma conversa, né? Eu falei: como é que eu vou ajudar esse cara? Porque eu percebia que eu estava ligado com ele, mas eu não estava ligado com ele energeticamente. Ele já estava recebendo energia dos amparadores. Mas o lance comigo era uma ligação mental para eu conversar com ele e desarmar a mente dele, para ele se abrir para aquele fluxo de energia que estava chegando dos mentores, né? Aí eu falei assim: escuta, vamos conversar então sobre outra coisa. Você pelo jeito se concentra bem. Aí ele falou assim: pois é, eu me concentro bem, eu faço o que eu quero com a minha mente e projeto as ideias negativas que eu quero na mente das pessoas. Eu falei: já que você se concentra tão bem, por que você não aproveita a capacidade do corpo espiritual teu, o corpo astral, o perispírito, também chamado psicossoma, e usa sua concentração e elimina essas feridas que você tem no rosto com o teu pensamento? Aí nessa hora eu vi que ele ficou meio estranho e falou assim: tem certas coisas que não dá pra gente fazer, porque mexer com os outros é fácil, mexer com a gente é que é difícil, porque nós estamos envolvidos com nós mesmos. Por isso eu não consigo tirar essa coisa horrorosa aqui do meu rosto. Eu falei: então, aceita a ajuda dos mentores espirituais, que eles vão te ajudar a corrigir essas feridas no teu rosto, cara. Já que você não consegue sozinho, abre a mente, porque tem outros que conseguem, e eles vão te ajudar, porque não estão envolvidos com você. Se abre de alguma maneira que você vai receber a ajuda que você precisa. Aí ele fechou a cara assim, ergueu o sobretudo e ficou num canto assim, Evaldo. Quer dizer, não quis mais conversa. E ele ainda falou uma coisa que eu esqueci. Ele falou assim: as pessoas merecem as obsessões que eu faço, porque elas atraem meus poderes mentais negativos com a negatividade que elas carregam dentro da mente delas. A maioria das pessoas merece os ataques espirituais que recebem, porque elas dão muito mole dentro da consciência delas com pensamentos ruins. Olha, ainda falou isso, né? E aí a imagem foi lentamente desaparecendo, né? E ele estava dentro de um campo de luz, aí foi sumindo a imagem. E aí eu falei: caramba, puxa, eu tô ligado com esse cara, né? Para conversar. É bem capaz de eu vê-lo posteriormente. Quando foi mais tarde, isso era 3 e pouca da tarde, 7 da noite, aparece um dos espíritos da Companhia do Amor, aquele grupo de poetas que aparece para mim, escritores brasileiros desencarnados, e ele me explicou um pouquinho do mecanismo, porque para mim aquele cara estava em banho-maria energeticamente, banho-maria energético, para drenar um pouco das energias pesadas, para ele ganhar alguma sutileza, para ser levado para um ambiente de tratamento no plano astral, né, num hospital extrafísico, uma colônia extrafísica, para receber um tratamento lá espiritual e energético, né? Então aquilo às vezes leva horas para o cara ser drenado e lentamente mudar. E aí esse espírito da Companhia do Amor apareceu e me explicou que aquilo que para nós parece lento aqui, para eles, por outro ângulo, é diferente, né? Que estava rolando coisas que eu não estava percebendo. Então ele me passou um texto, eu estava com o computador aberto, escrevi na hora
o que ele ditou e vou ler aqui, compartilhar com os ouvintes esse texto. E outra coisa, eu escrevi o texto, saí correndo para dar aula, Evaldo. Quando eu chego lá no salão do IPPB para dar aula, adivinha quem que eu vejo dentro do salão? O espírito. O cara estava dentro de um campo de força, dentro do salão onde eu ia dar aula. Quer dizer, ele já estava lá desde tarde. Eu é que não tinha reconhecido o ambiente por causa da luz em volta dele. O cara estava dentro da própria escola onde ele estava recebendo ajuda e eu vi ele chorando a essa altura. Chorava igual criança. Eu acho que os amparadores conseguiram interpenetrar ele energeticamente e acessar alguma emoção dele, para quebrar o ego dele. O cara chorava igual criança. E aí eu sabia que dali ele finalmente iria ser levado para o plano espiritual. Olha que experiência bacana, né? Mas o importante disso tudo é a mensagem que ele me passou, esse espírito acompanhado do amor. Eu acho que ela esclarece muita gente. Aliás, por favor, me diz quantos minutos a gente tem para eu calcular exatamente. Já passa rápido, hein, Evaldo? Gente, olha, o Evaldo já está me avisando que já está na hora do comercial, do intervalo. Nós vamos dar um intervalo e na volta eu leio para vocês, então, esse texto, essa mensagem que explica esses mecanismos da assistência espiritual. Vamos lá, Evaldo? Bom, vamos lá para o texto. O texto se chama Batendo uma Bola com a Companhia do Amor. É a segunda parte, porque tem um texto anterior deles que se chama Batendo uma Bola com a Companhia do Amor, Evaldo. Está postado lá no nosso site do IPPB. Essa é como se fosse a sequência. E a linguagem que o espírito usa é a linguagem bem urbana, bem brasileira, e aí ele está contando um pouco sobre assistência espiritual. Então eu vou ler aqui, usando como trilha sonora, ou melhor, como o Tomás gostava, tapeçaria, carpete sonoro, por onde a gente vai lendo o texto por cima. Vamos lá. Você sabe como é, nem precisa dizer de como rolam essas coisas no astral. O troço é bem mais simples quando visto daqui, mas reconheço que do ponto de vista daí, da Terra, o troço parece mais complexo e demorado. O importante nisso é o grau de ajuda colocado a favor de todos. A assistência espiritual é o grande lance, é o que realmente dignifica todos os lances. Não importa o método, o lugar ou a condição. O importante é o bem que se faz aos outros. Não interessa o que fulano ou beltrano acha da vida e das coisas. Se não houver algo produtivo nisso, de que adianta? Mais vale aquele que não disse nada, nem criou teoria alguma, mas simplesmente deslanchou espiritualmente na ajuda aos outros. Outra conversa fiada é dizer que não é preciso ajudar aos outros para evoluir. Porém, sem lances legais refletidos na própria aura, quem é que poderá exigir novos recursos da espiritualidade? Quem não pensa no bem alheio, além do seu mesmo, é solitário por dentro. Sem créditos espirituais na praça, quem é que poderá botar banca? Com o egoísmo bloqueando o coração, quem é que poderá exigir abertura espiritual? Carregando trevas por dentro, é possível chegar na luz? A arrogância abre portas no astral superior? O egoísmo é um bom amparador? É possível caminhar no mundo sem as devidas lutas de progresso e paciência? Dá para voar com as asas pesadas de medos e intolerâncias? E as vinganças secretas? Aquelas coisinhas medíocres que cismam de aparecer por dentro e que só trazem desgostos e climas ruins. Sem a assistência espiritual, não se vai para frente. Sem abrir a mão e o coração, sem chance de progresso mesmo. Sem abrir a mente para o conhecimento superior, nenhum portal se abrirá. E a ajuda pode ser de muitos níveis, cada um do seu jeito, emanando bons pensamentos no dia a dia, emanando sentimentos benfeitores nas meditações e reuniões espirituais,
irradiando energias em algum nível de trabalho, sozinho ou em grupo, como for melhor, procurando ver o lado bom das pessoas e das coisas, lendo obras que elevem a consciência, pois isso faz com que a pessoa emane automaticamente formas de pensamentos sadias, que muitas vezes beneficiam a todos em volta, até mesmo aqueles espíritos fominhas que rondam a aura das pessoas à cata de energias densas, pesquisando temas espirituais elevados, desde que tal pesquisa tenha como objetivo não apenas o ego do pesquisador, mas a abertura de novos horizontes conscienciais, nem sempre revelados em nomenclaturas difíceis ou rebuscadas, mas na afinidade do esclarecimento correto e consciente, ou seja, desperto e generoso, ou apenas pensando no bem da humanidade. I am every one of you. Every single one. Yes. Even you. O lance é trabalhar e ser positivo nas manifestações, sejam elas de esclarecimento ou de assistência espiritual. Não há disputa nisso, pois só na cabeça de pessoas bitoladas em algum sistema limitante é que tal coisa se passaria. Quem pesquisa com amor e consciência está ajudando muito. Quem procura ser correto em sua vida está ajudando também. Quem é bem-humorado ajuda sorrindo. Quem ativa os seus chakras ajuda energeticamente. Quem sai do corpo predisposto para a luz já está nela. Quem reza a favor dos outros é benfeitor encarnado. Quem frequenta algum lugar com uma egrégora é felizardo. Quem procura estudar e trabalhar espiritualmente, mesmo que nem saiba disso, já está ajudando com sua boa intenção de crescer e melhorar. Quem escreve sobre temas positivos é escrivão de Deus. Quem exerce sua mediunidade com correção e consciência é médium da luz. Quem é simples no modo de ser é rico. Quem faz a sua tarefa existencial direito é esperto. Quem ajuda sem esperar reconhecimento e ainda ri é sábio. E quem recolhe em silêncio a dor dos outros e as transforma em amor irradiante é mestre. Quando a bola da vida rola, não é mais tempo de aquecimento ou de estudar esquemas táticos teóricos. É hora de correr e se esforçar em realizar uma boa partida. É hora de fazer golaços com boas atitudes. É momento de suar a camisa pelos bons ideais. Não há bolas perdidas na vida, tudo é determinação e jogo valendo pontos. Esse é um jogo diferente, pois não há troféus nem medalhas, só a bola da vida rolando, o cronômetro marcando o tempo de jogo e as consciências correndo pelo campo e fazendo suas jogadas e escolhas. Cada um é que sabe como está jogando. Alguns estão fazendo golaços e encantando a torcida do céu. Outros estão fazendo lambanças e jogadas bizonhas. E o papai do céu, o dono da bola, do campo, da torcida, dos jogadores e de tudo mais, só fica rindo lá em cima. Afinal, ele é o senhor de todas as jogadas, mesmo aquelas que ninguém vê e que só ele é que sabe. Que os jogadores fiquem espertos, pois o homem lá de cima está olhando todas as jogadas, mesmo aquelas que os juízes da terra e a torcida não viram, e ele adora ver golaços. Quem canta, seus males espanta, e se a canção for boa, o obsessor, que é uma anta, finalmente se levanta e se encanta. Tecnicamente falando, o plano extrafísico não pode ser classificado por parâmetros do nosso plano físico. Começa o erro aí, porque a gente fala assim, o plano astral está lá em cima. Que lá em cima, cara pálida, não tem em cima nem embaixo. Nós estamos falando de outro plano, nós não estamos falando do plano físico com 3 dimensões de espaço. Então os hindus estavam certos, os hindus diziam,
O plano da luz está em cima, está embaixo, à esquerda, à direita, atrás, à frente, está em tudo. Ou seja, é interpenetrante. O mais sutil interpenetra o mais denso. Então, o que que nós temos? Vamos chamar assim, densidades energéticas diferentes. Então, o plano extrafísico tem densidade energética mais sutil. E lembrando que, segundo os conceitos da física, matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Ou seja, tudo no universo é energia em graus variados de densidade, incluindo o próprio corpo físico e o plano físico, que são formas de energia densificadas. O plano astral, energias sutilizadas, vamos chamar assim. Então, o corpo espiritual, chamado corpo astral, perispírito ou psicossoma, reflete tudo aquilo que a pessoa pensa e sente. Quando uma pessoa sai do corpo, ela projeta formas de pensamento, formas mentais que já estão na aura dela, reflexo de tudo que ela pensou, sentiu e fez durante aquele dia. Quando ela vai para fora do corpo durante o sono, ela arrasta todo o clima dela, da vigília, para fora do corpo. Então ela carrega um universo pessoal dela na aura dela, gravado com imagens e coisas que ela lembra do dia a dia. Então ela carrega um ambiente psíquico em torno dela. O que acontece no plano astral? O plano astral é um plano onde tudo que você pensa se molda e se plasma em torno de você. Junta 1 milhão de pessoas, Evaldo, com o mesmo tipo de padrão mental ou de interesse pela vida, as formas mentais dessas pessoas vão se juntar e vão formar um ambiente grande em volta delas. Então elas vão dizer que estão num lugar, e na verdade aquilo é um estado de consciência que plasmou uma condição que parece um lugar. Já que o plano astral plasma tudo o que você pensa, você plasma um lugar íntimo que você tem dentro, fora, projetado como formas mentais. Conclusão, após a morte, uma pessoa carrega para o plano astral tudo aquilo que ela pensou, sentiu e fez em vida, como formas mentais aderidas na aura do corpo astral dela. Se ela então tem uma vibração pesada, densa, porque a vida dela foi uma série de equívocos, de confusões, de coisas ruins projetadas como atitudes para o mundo e para os outros, e para ela mesma também, ela vai carregar uma atmosfera tenebrosa em volta dela, resultado da vida tenebrosa que ela se impôs. Se junta 1 milhão de espíritos na mesma condição, Evaldo, com auras escuras, formas mentais terríveis, tudo isso se mistura e se plasma no astral em torno deles, formando um ambiente tenebroso. Esse é o plano astral atrasado. O plano astral inferior, que é a escuridão da humanidade projetada, formando um ambiente em torno dessas criaturas extrafisicamente. Ou seja, a própria mente humana cria o ambiente onde ela se estabelece. Só que esse ambiente se cronifica em volta e aí torna, para um observador de fora, parece um local estacionado em tal plano, quando na verdade é criação humana. Eu posso afirmar isso porque certa vez um espírito de outro lugar, egresso de outro planeta, quer dizer, um espírito desencarnado de outro lugar, me disse que em planetas avançados, Evaldo, não existe o plano astral inferior, porque não tem ninguém lá para fazer besteira, é tudo avançado, então não existe o plano astral atrasado em ambientes avançados. Olha que coisa legal. O oposto também é verdadeiro. Uma pessoa fantástica, maravilhosa, ela está cheia de formas mentais brilhantes na aura, cheia de ideias boas. Quando ela sai do corpo, ela arrasta o clima bom dela para fora. Quando ela desencarna, então, ela está com um ambiente luminoso em volta. Junta ela com mais 1 milhão de pessoas, boas também com um ambiente luminoso em volta, a mistura delas todas cria um ambiente luminoso aonde elas forem. Esse é o plano astral sutil. Se a gente pegasse aquilo que é chamado de plano astral da luz e o plano astral trevoso, pegasse os espíritos que estão na luz e carregasse eles para a treva, e pegasse os que estão na treva, Evaldo, e levasse para a luz, o que iria acontecer? Aqueles espíritos luminosos iriam iluminar a treva, e os espíritos trevosos iriam escurecer a luz. Então, nesse caso, não é um lugar lá em cima ou lá embaixo, um estado de consciência que gera ambientes que se plasmam no astral em torno da Terra. Por isso, às vezes, a pessoa sai do corpo numa projeção astral e fala, eu tive numa cidade luminosa, astral, por cima do planeta. O outro fala, eu tive num lugar que parecia embaixo da Terra, tenebroso, cheio de espíritos negativos, o chamado umbral, plano astral denso. Então, na verdade, os planos extrafísicos, ou melhor, subplanos do plano astral, cada um reflete o nível das consciências que estão sediadas temporariamente ali. Então, esotericamente, se divide o plano astral de duas formas. Uma forma dividida em três, que é a clássica, plano astral inferior, médio e plano astral avançado.
ou aquela divisão em 7 níveis, 7 subníveis, mais características do Oriente, né? Mas tanto faz, é mais fácil entender assim, um plano astral denso, um plano astral mais ou menos e um plano astral avançado. No denso estaciona quem é denso, no plano astral médio estaciona a gente, Evaldo. Quem é a gente? Cheio de coisa boa e cheio de coisa estranha misturada, né? O ser humano normal, eu, você e a maioria das pessoas. E no plano astral avançado estão aquelas pessoas maravilhosas que um dia nós seremos, Evaldo. Tá? Num plano de luz, com um equilíbrio total, equilíbrio emocional, equilíbrio nos pensamentos, serenidade, paz e luz, que é o que todos nós estamos buscando.